Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia viver, para que a gente possa dedicar nossa adoração, nosso louvor e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2025, a gente vai dar continuidade à nossa série de meditações no primeiro livro de Crônicas. E hoje, a gente, com muita gratidão, encerra essa primeira fase, os 29 capítulos do livro de Crônicas. Foram 29 dias se mantendo ali, vamos dizer assim, fiéis nesse nosso propósito, de estar aqui conversando um pouco sobre a palavra do Senhor. E com isso a gente finaliza mais uma etapa, mais um livro, né? Começamos ali no primeiro capítulo de Gênesis, e a nossa, vamos dizer assim, a nossa vontade é que a sua vida possa estar sendo edificada e que você que já não conhecia Cristo, ou que nunca tinha ouvido falar, ou que mesmo ouvindo falar de Cristo, não tinha certeza que Ele te amava, você tenha certeza, Ele te ama, te quer como filho, quer que você seja a mesa dele, quer que você trabalhe na seara dele, quer que você seja amigo dele, quer que você seja servo dele, quer que você mantenha a sua fidelidade com ele, porque ele te prepara e te reserva uma eternidade na sua casa, tá certo? E a nossa meditação de hoje, ela vai estar no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, e a gente vai ver a parte B do versículo 5 desse livro. E nele está escrito assim: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer voluntariamente ao Senhor? Maravilha, né? A gente, dentro das igrejas, ou dentro, vamos dizer assim, da nossa caminhada cristã, a gente sempre enfrenta o desafio de cuidar de pessoas, o desafio de ofertar, o desafio de dividir as nossas posses, né? As nossas, vamos dizer assim, as nossas riquezas com as pessoas que necessitam, não é isso? A gente tem sempre. E paralelo a isso, ou na mesma linha disso aí, a gente, por incrível que pareça, mesmo sabendo que tudo que temos é resultado daquilo que Deus nos dá, né, que Deus prepara pra gente, que Deus, vamos dizer assim, nos presenteia, que nos coloca ali num galardão, vamos dizer assim, material de uma vida de abundância, ainda assim, paralelo ao sentimento que nós temos em relação a doar para pessoas, nós temos essa mesma dificuldade quando se fala em doar, em dar, em oferecer, em ofertar, em dizimar na casa de Deus ou nas coisas que edificam, ou que, vamos dizer assim, que fazem com que a gente trabalhe, prospere e cresça, ou faça a obra de Deus crescer. Deus é dono de toda a riqueza, Deus é dono de tudo, e por meio dele ser dono, ele, vamos dizer assim, ele oferece essa riqueza que vai passando por diversas pessoas, trabalhando na vida de diversas pessoas, e incrivelmente, essas pessoas que somos nós, por vezes não sabemos lidar com essa bonança. E aí, o cenário que nós temos aqui é, diferentemente de doar para uma pessoa, para um necessitado, né? Pessoalmente, a gente está falando aqui de doar para que a obra do Senhor cresça, ou seja, aqui, para que a gente possa fazer a construção do templo. Davi tinha plena consciência que ele precisava de recursos em abundâncias, porque na mente dele, na cabeça dele, e naquilo que o seu coração entendia como coerente, como correto, ele estava preparando uma casa para o Senhor. E a casa para o Senhor, em primeira mão, ele vamos dizer assim, se inspirava naquilo que nós conhecemos como tabernáculo, nas suas figuras, né? Sendo que aqui era uma coisa muito maior. Por que ele queria uma coisa muito maior? Porque a própria casa do rei Davi já era uma casa, vamos dizer assim, num padrão excelente. E se ele que era humano, se ele que era servo, filho do Senhor, tinha direito a tudo aquilo, então na mente dele, no coração dele, mais ainda teria o Senhor, ou seja, seria de grandezas infinitas. Então, não deveria haver limitações ou restrições para que pudéssemos oferecer o que é melhor para Deus. E quando você vai lá, por exemplo, no capítulo, no versículo 3, a gente vai ver que aqui Davi apresenta, no capítulo 29 mais especificamente, apresenta a Salomão, né, que Salomão é aquele a quem Deus escolheu, né, mas que Salomão, apesar de ter recebido aquilo, mas ainda não estava preparado na mente de Davi para a grandiosidade da obra, né? Não estava, vamos dizer assim, ainda preparado, porque segundo Salomão, segundo Davi, Salomão, filho dele, ele era moço e tenro, né? Era moço e, vamos dizer assim, e tenro. E aí, a gente percebe que aqui é muito mais do que uma visão, talvez humana, uma visão de pai, uma visão, nesse momento, até limitada de Davi, porque
dentro da palavra de Deus, há um princípio de Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E aqui, indiretamente, Davi se distancia desse entendimento. Parece que, num breve segundo, Davi não consegue compreender a grandiosidade do próprio poder de Deus que havia instituído, apesar que em diversos momentos, quando ele reúne o povo, ele traz à memória do povo isso. Mas, de alguma forma, mesmo ele trazendo, aqui nessa frase, a gente consegue perceber que Davi avoca para si, então, um homem preparado, um homem também abençoado de Deus, como se ele tivesse, por exemplo, a capacidade de pensar em todas as necessidades da casa, e Salomão, por ser muito novo, né, apesar de escolhido por Deus, não tivesse. E aí, é uma primeira ressalva que eu faço sobre essa ação. Mas nós temos aqui, então, a ideia de ofertar. E Davi convida toda a congregação, convida aquele povo, né, para ofertar. E logo no versículo 2, ele tem uma partezinha aqui, não vou ler toda, ele diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus. Aí ele vai falar o que ele tem preparado. Eu quero que você leia, que você vai mergulhar com mais. E lá no versículo 3, ele continua, ele diz assim: e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus. Ou seja, ele deixa muito claro que aquilo que ele está pedindo, ou seja, que aquilo que ele está convidando o povo a participar, que seja espontâneo, apesar de toda a riqueza que ele já reuniu, mas ele quer que todo o povo participe. E ele diz assim, ó, ele usa todas as forças dele, ele faz aquilo com vontade. E isso aqui é maravilhoso, são princípios muito bacanas. Apesar de um primeiro momento eu fazer uma ressalva, vamos dizer assim, pontuando uma breve, vamos dizer assim, uma breve lacuna no pensamento de Davi em relação à compreensão da escolha de Salomão, né, da incapacidade de Salomão de tocar a obra, mas aqui Davi, ele já retoma a sua fidelidade, já retoma a sua confiança, já retoma seu amor. Ele diz assim, olha, cara, eu aplico todas as minhas forças, né, em que? Na ação da obra, no preparo da obra, no preparo da servidão. E ele diz assim, todos os meus recursos eu utilizo para a casa do Senhor, todos os meus recursos. E ele fala um negócio muito interessante, ele utiliza a expressão a casa do meu Deus. Aí eu te pergunto, você, quando está se relacionando com Deus, você é capaz de dizer assim, que Deus, que Jesus Cristo é o teu Deus, que é onde você se reúne, é a casa dele, com os crentes que você se reúne e tem a condição de dizer assim, olha, essa é a família de Deus, esses são os filhos de Deus, e nós somos família dele, nós estamos juntos, eles são meus irmãos. Você tem essa condição, você tem essa certeza, você tem essa alegria. E o bom é que também dentro desse próprio versículo 3, e ele vai mais profundo. Ele fala assim, ó, retornando, ele diz assim, e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Cara, irmão, é algo assim. Ele diz assim, olha, eu já venho dando, eu já venho formando, já venho, vamos dizer assim, anunciando, já venho colocando à disposição para que as autoridades, reis, ofereçam, participem, mas no final diz assim, eu vou doar o que é meu. Isso nos lembra lá naquele campo de Araúna, né? Eu acho que era Araúna o nome, né? Em que Davi vai para pegar o campo, em que o servo lá quer entregar de graça. Ele disse, não, pô, jamais eu vamos dizer assim, ofereceria ao meu Deus alguma coisa que não me custasse sacrifício, que eu não tivesse que, vamos dizer assim, me esforçar, que eu visse ali empenho, que eu visse ali que me custou caro, porque para quem eu vou dar, ele é algo muito interessante. E sobre essas questões de doação, isso trouxe agora aqui à minha mente, que uma certa vez eu comprei uma TV para o meu irmão Itamar, e ele queria dar de presente para alguém, e ele tinha uma outra TV igual. Uma outra TV de 47 polegadas, essas sistemas Smart. Quando a TV chegou, ele mandou para minha casa, que eu comprei, aí ele foi lá ver, aí nós abrimos a TV para testar, antes de entregar, e ele perguntou se essa TV era boa, e eu rapidamente, na minha ingenuidade, na minha grosseria e na minha falta de tato, disse para ele, olha, você dá a sua, que é muito boa, e deixa essa outra TV, que ela é mais moderna, para você, a tua tá excelente. Aí ele disse para mim assim, não, rapaz, você é maluco, eu quero dar o que é melhor, a pessoa merece o que é melhor. Quando ele me falou isso, eu fiquei extremamente assim, chateado comigo internamente, magoado, porque ele fez eu ver dentro de mim o quanto egoísta, o quanto ruim, o quanto talvez eu quisesse oferecer aquilo que já não fosse ruim, mas já não era o melhor, porque já era uma coisa usada. Aí quando terminou de tudo, ele disse assim, pode ficar que a televisão é sua, ou seja, eu não conseguia ver, talvez se eu soubesse que era para mim, eu não teria dito aquela frase, né, para você ver como a gente é interesseiro, egoísta, trapaceiro, esse tipo de sentimento. Então nessa sempre manifestação do meu irmão, que ele dizia assim, não, a pessoa que vai ganhar, ela merece o que é melhor. E no final foi eu próprio que ganhei, e aquilo me deu uma lição muito grande, tanto que eu estou contando aqui para você. Então Davi tem esse mesmo sentimento. Se o meu irmão ali estava dizendo que era para mim, eu merecia o melhor, então ainda mais para Deus. Ainda mais efetivamente para Deus. E no meio disso aqui, o que a gente vai ver que lá no versículo 6, a gente vai confirmar que está escrito assim, a gente não está lendo os versículos, está só pegando algumas partes assim. Então os chefes dos pais, né, contribuíram voluntariamente para a obra, para a construção do templo. E isso trouxe muito alegria. Lá no versículo 10, diz assim, pelo que Davi louvou o Senhor, perante os olhos de toda a congregação, e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai, Israel,
de eternidade em eternidade. Ou seja, ele oferece gratidão, ele reconhece ali o sacrifício, ele reconhece a própria ação do povo, que vem, na verdade, um coração verdadeiro ali, de uma ação direta do próprio Senhor naquele povo. Vamos dizer assim, trabalhando no coração dele para que eles tivessem a alegria em ofertar. E isso a gente consegue confirmar quando você vai lá no versículo 17, ele diz assim: bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que você acha que voluntariamente deu. E aqui deixa assim, uma lição muito grande assim, dentro para a gente que congrega, para a gente que tem comunhão, né, o quanto a gente precisa estar realmente como povo. Ou seja, existe ali Davi, um homem da liderança, nasce no coração dele, mas ele consegue, vamos dizer assim, arrastar todo um povo para aquilo que não era, vamos dizer assim, inicialmente o propósito de Deus, mas que Deus se alegrou em um certo momento e Deus permitiu que as coisas acontecessem. E Davi mobiliza isso, cria, e o engraçado é que esse tipo de movimento às vezes cria uma unidade, que às vezes o povo está distante, mas ele acaba achando, vamos dizer assim, uma razão para poder se unir mais ainda. Mas a gente precisa tomar cuidado que isso aqui não pode ser a razão principal, fazer as coisas. O que deve ser a razão principal é o próprio Cristo, mas servir a Cristo é uma razão que, vamos dizer, está atrelada diretamente à razão principal. E o resultado de tudo isso, desse momento de oferta, desse momento de alegria, desse momento de liderança e, vamos dizer assim, das ovelhas e da igreja em si, ou do povo de Israel aqui, com o seu rei agora voltado para a celebração e para ofertar ao Senhor, lá no versículo 20, disse assim: então disse Davi a toda a congregação, agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, inclinaram e se prostraram perante o Senhor e perante o rei. Ou seja, não adianta só ofertar, não adianta estar com o coração, ou seja, agora precisa você manifestar sua alegria, precisa dar louvor, é preciso agora externar, é preciso testemunhar. Por vezes nós temos diversos cristãos, diversas pessoas que aplicam o princípio bíblico de dar com a direita, mas esconda para que a outra mão não possa ver. Isso é um princípio bíblico, mas é no sentido de que você não deve se enaltecer com aquilo que dá. Mas não, quando você está doando para as obras do Senhor, né, você não pode fazer isso para se aparecer. Então esse louvar aqui, se tornar público, é um ato de verdadeiramente de confirmação da tua caminhada cristã, sempre fazendo a separação do teu ego para aquilo que tu efetivamente quer ser do caminho de Deus. E assim, então, Davi conclui o seu propósito, Davi, vamos dizer assim, prepara tudo, reúne os recursos. A gente vem aqui diversos devocionais falando sobre as ações de Davi, né, preparando aquele momento para que o próprio Salomão, ao sentar no trono, que aqui, vamos dizer assim, que aqui ele se confirma nesse capítulo quando você vai lendo, mas eu queria finalizar com o versículo 28 que diz assim: e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Quando a gente vê um versículo desse, é claro que você já traz para o seu coração, principalmente na sua parte material, né? Mas, independente do que aqui está escrito dessa forma, cheio de riquezas e glória, principalmente pelo aspecto das riquezas materiais, mas quando nós morremos no Senhor, a gente tem que ter literalmente a certeza de morrermos em glória, morrermos alegre, morrermos seguro, morrermos em paz, porque essa vivência, essa servidão, essa doação, esses sacrifícios que oferecemos diuturnamente ao Senhor, sem qualquer, vamos dizer assim, sem qualquer vaidade, sem qualquer orgulho, é algo que engrandece o nosso espírito, é algo que nos santifica, é algo que agrada verdadeiramente ao nosso Deus e Pai, tá certo? Fica na graça de Deus, nosso Pai soberano, nessa quinta-feira abençoada, e que Ele possa se fazer presente na tua família com sua mão protetora e, por fim, que Ele possa cuidar de ti, de mim e de nós.